A contagem de 3, 2, gravando. Tá com sono, Rabino? Não, estou exercitando a musculatura aqui da boca. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estou aqui mais uma vez para responder mais uma leva de perguntas que vocês enviaram pelo direct do nosso Instagram, @BaiRavSani, e também comentários de vídeos do nosso YouTube, BaiRavSani, ou comentários durante as nossas transmissões ao vivo. Esse quadro está ganhando cada vez mais destaque e está ganhando a simpatia dos nossos seguidores. Então, mais uma vez, estarei aqui respondendo as perguntas que foram selecionadas pela produção. Pode rodar a vinheta! A pergunta é da seguidora Erica.m.m.ribeiro. Ela pergunta o seguinte: Oi, é sério que vocês podem comer insetos que têm pernas e que pulam como grilo e gafanhoto? Eu li na Bíblia. A pergunta é boa. A verdade é que existe um tipo específico de gafanhoto que a Torá permitiu, só que se perdeu ao longo da história pela tradição, qual que é essa espécie de gafanhoto. Então nós não comemos. Hoje em dia nós não sabemos qual é e nós não ingerimos nenhum tipo de inseto. Eu não tenho curiosidade para saber como é, não me apetece uma porçãozinha de gafanhoto à milanesa, garçom, não. É interessante até enfatizar que, apesar de todas as restrições alimentícias que a Torá colocou para o povo de Israel, a Torá nos informa que todo gosto proibido é possível de se encontrar em um alimento permitido. Então dizem que esse gafanhoto tinha um gosto parecido com o do camarão, que nós não comemos. Mas no decorrer da história se perdeu essa tradição e não se sabe exatamente qual que é o tipo de gafanhoto que a Torá permitiu, então nós não arriscamos e não comemos nenhum tipo de gafanhoto. Olha só a pergunta aqui da seguidora Stephanie Araújo. Ela pergunta o seguinte: Rabino, no judaísmo é permitido a adoção? Não só que é permitido, como é uma grande mitzvah. É um ato nobre, generoso, aonde você adota uma criança e dá para ela amor, carinho, cuida dela, direciona ela, educa ela, como o seu próprio filho biológico. Não tem atitude mais nobre do que adotar uma criança. Inclusive, grandes rabinos, grandes mestres no passado e na atualidade deram esse exemplo. Se você pegar, por exemplo, o grande rabino Kloinemus Kalman de Piacenza, da cidade de Piacenza, ele era um grande cabalista, um grande líder daquela época. Ele foi assassinado brutalmente pelos nazistas. Ele tinha muitas crianças na sua mesa, e muitas dessas crianças eram adotadas, crianças que ele trouxe para debaixo das suas asas. O Rabino Grossman, que esteve no Brasil ano passado, ele é um exemplo. Ele tem mosdot, ele tem instituições, e essas instituições, elas abrem as portas para muitas crianças que não têm um lar estruturado ou que os pais abandonaram essas crianças. E o Rabino Grossman é um grande pai para todas essas centenas de crianças que ele adotou. A própria Emuná, que eu citei em um dos programas, que eles me presentearam com aquelas tábuas e com aqueles itens decorativos para Rosh Hashanah, é um exemplo disso. Eles abraçam crianças que foram abandonadas ou que não possuem uma estrutura familiar sólida, e eles dão toda a assistência, todo o carinho, não só para as crianças, muitas vezes para os seus familiares também. Então, respondendo a sua pergunta, não só é permitido, como é um ato nobre. Próxima pergunta da seguidora Márcia Adriana 1. Rabino, quantos anos tinha Isaac quando seu pai tentou sacrificá-lo? Bom, para quem não sabe, Abraão foi testado 10 vezes. Be'asara nisionot, são 10 testes, e o 10º teste, o mais difícil de todos, foi estar disposto a sacrificar o seu filho, Isaac. Ele tinha 2 filhos, Isaac e Ismael, e ele se deparou com a seguinte situação. Deus fala para ele: Kach et bincha asher ahavta et Yitzhak
pega o seu filho, mas qual filho? Aquele que você ama, que foi o filho que você teve com Sará, que você esperou tanto tempo para ele nascer, e é desse filho que vai sair a continuação do povo de Israel, e sacrifique ele para mim no altar. Será que Abraão estaria disposto a abrir mão da vida do seu próprio filho? E justo o filho que Deus prometeu, que dele sairá a descendência. Então imagina que confusão na cabeça de Abraão, e o Satã tentando e falando, o que você está fazendo? Deus prometeu que é dele que vai sair a continuação do povo. Mas Abraão, ele seguiu em frente e confiou na palavra de Deus. E óbvio, quando ele ia sacrificar, vocês conhecem a passagem, Deus se revela e fala, Atayadate, agora eu sei que você realmente é fiel a mim, estaria disposto a me entregar o seu único filho. E ele não precisou sacrificá-lo, era um teste, era uma prova. Essa prova nasceu da parte de Yitzhak também, de Isaac, porque uma vez ele estava conversando com Ismael e eles estavam discutindo quem Deus ama mais. E Ismael falou, olha, eu fiz a minha circuncisão com 13 anos e você fez com 8 dias. E Isaac respondeu, sim, mas a vontade de Deus foi que eu fizesse com 8 dias. Mas aí Ismael respondeu, mas com 13 anos eu poderia falar, não, eu aceitei, então eu tenho mais méritos do que você. E aí Isaac falou, o Brit é pouco sangue, eu estaria disposto a dar todo o meu sangue para Deus. E aí nesse momento Deus falou, é o momento de testá-los, é o momento de testar Abraão. Ele se revela e pede para ele levar o seu filho até o Mizbeach, até o altar. Então esse é o teste da Akedat Yitzhak, é um famoso teste que nós escolhemos o fruto dos méritos desse teste até hoje. Inclusive em Rosh Hashanah se toca o shofar, que é um chifre de carneiro, que foi o animal que Abraão colocou no lugar do seu filho, justamente para lembrar no dia em que precisamos de muitos méritos, o mérito dos nossos antepassados, o mérito de Abraão que passou nesses 10 testes. Mas qual foi a sua pergunta? Quantos anos tinha Yitzhak nesse momento? A Torá fala que ele tinha 37 anos. Vejam só a pergunta aqui do seguidor, que VRD, indicação de contatos para estudar Torá em Lisboa, Portugal? Ora pois, eu não conheço Portugal. Se tem alguém me assistindo de Portugal, com certeza entende o que eu falo, entende o nosso idioma, mas eu nunca estive em Portugal ainda. Se alguém quiser levar o Rav Sani para uma palestra em Portugal, pode acessar aqui o nosso site que está aparecendo na tela. Mas você está perguntando de contatos para estudar Torá, judaísmo? Vejam só, como as pessoas costumam falar, não existe um lugar no universo onde o movimento Chabad ainda não abriu uma sinagoga. Eles estão dispostos a irem naqueles lugares onde ninguém foi e plantar uma semente. Eu admiro muito o trabalho do movimento Chabad mundial. O sétimo líder de Chabad, o Rabbi Menachem Mendel Schneerson Zatzal, Zecher Tzadik Libracha, que a memória do justo seja lembrada com bênção, ele em sua vida, ele espalhou shlichim, ele espalhou enviados, justamente naqueles lugares onde mais necessitavam de luz, judaísmo, onde não havia sinagoga, onde não haviam comunidades. Então eu tenho certeza absoluta que em Portugal tem uma sinagoga, um Beit Chabad. Você com certeza vai achar, se você procurar no Google ou em aplicativos relacionados a sinagogas pelo mundo. Essa aqui é a minha dica para você, tá bom? Fico feliz de saber que estão nos assistindo de Portugal. É óbvio que, virtualmente falando, você pode assistir o canal By Rav Sani no YouTube, nosso Instagram repleto também, @By Rav Sani, de mensagens de vida, vídeos, transmissões. Toda a nossa programação está sendo divulgada nas nossas redes sociais. Fique atento. Olha só, vamos ler. Pergunta Augusto, _ da Kelly. Por que os judeus que são tão ricos não constroem o Beit HaMikdash? A construção do Beit HaMikdash, do templo, não depende de riqueza material. Está escrito no Talmud da Gemara, em Masachet Kiddushin, no Tratado de Kiddushin, Mikdash Hashem Konenu Yadecha. Esse terceiro templo, ele vai ser uma obra divina. O Messias vai liderar e vai coordenar toda essa obra, mas vai ser um Beit HaMikdash que o próprio Criador vai construir e vai participar da execução dessa obra. Não é algo relacionado ao material, é relacionado às nossas ações, as mesmas ações que fizeram o povo de Israel perder o templo e sair para o exílio. Enquanto não for retificado esse assunto, enquanto o amor gratuito não pairar no ar,
enquanto o Lashonará, as maledicências, não forem exterminadas e canceladas do nosso dia a dia, enquanto as mitzvot e o estudo da Torá não crescerem cada vez mais dentro das nossas famílias, das nossas sinagogas, das nossas casas de estudo, o Beit HaMikdash, ele não vai ser materializado. Não é algo relacionado simplesmente a uma obra, a uma construtora, vamos organizar aqui, fechar aqui, quanto cada um vai dar e construir. Não é assim que funciona. Isso depende da vontade de Deus e tem um tempo certo para essa realidade voltar a existir. Vejam só, Cristina Soares pergunta o seguinte: Rav, os animais têm livre-arbítrio? Boa pergunta. Vejam bem, as pessoas podem pensar que os animais dormem, os animais comem, os animais andam, nós também dormimos, comemos, andamos. Qual a diferença do ser humano para os animais? A pergunta é, tanto os seres humanos quanto os animais tomam decisões? Será que existe uma diferença entre o homem e o animal? Ou o ser humano é apenas um gurilão que fala? Temos muitas coisas parecidas com os animais, mas o livre-arbítrio não é algo que existe no universo animal, e sim é algo exclusivo do ser humano. Eu vou explicar por quê. Eu nunca vi um tubarão devorar uma pessoa e ser condenado pela sociedade. Como ele é cruel, como ele é malvado, por que devorou o surfista? Por que ele fez isso? Todo mundo sabe que ele não escolheu fazer isso. É o instinto dele. Quando ele já sente o cheiro, ele já vai lá e já automaticamente devora. Ele não pensa, hoje eu não vou devorar. Ou uma leoa está andando na floresta, ela encontra uma coelhinha que acabou de parir e está do lado dos seus coelhinhos, dos seus filhotinhos. Eu nunca vi uma leoa ir lá devorar aquela coelha com seus filhos e a coelhinha levantar uma placa e falar, eu protesto! Por que você vai me devorar? Eu acabei de dar à luz, vai procurar outra presa? Eu nunca vi a leoa falar, é verdade, ela tem razão, eu vou procurar outra presa. Não é certo fazer isso. O livre-arbítrio é muito mais do que preferir comer salada ou massa no almoço. O livre-arbítrio está relacionado a uma escolha crucial entre o bem e o mal. E isso existe apenas dentro do ser humano que foi criado na imagem e semelhança de Deus. E a nossa alma é divina. E por isso que nós temos essa opção em vida de escolher seguir os conselhos do Eterno ou não nos deixarmos levar pelos nossos instintos, pela natureza. Só dentro da realidade humana existe a capacidade de discernir entre os valores morais, éticos que são corretos ou não. Por isso, eu respondendo a sua pergunta, os animais, eles têm uma função, os animais, eles têm um propósito dentro da criação como um todo, que é ajudar, que é auxiliar o ser humano, que é o Nézer Abriá, que é o protagonista de toda essa obra magnífica, a concretizar a sua missão. Nós não devemos maltratar os animais. Nós temos que tratar eles com muito carinho e proporcionar para eles tudo que eles precisam. Mas até aí, igualá-los ao mesmo patamar que o ser humano já é algo um pouco absurdo, porque somente o ser humano é responsável pelas suas ações. Então, da próxima vez que você se deparar com um dilema aonde o teu corpo, o teu instinto está te puxando para um lado e a tua razão, o teu intelecto, a tua alma divina está te puxando para o outro. Seja humano, não se iguale a simplesmente um bicho que é escravo de seus instintos. Ser humano é literalmente ser humano, se elevar e escolher o que é o certo, apesar de muitas vezes ser desconfortável. Do mundo não se leva nada, vai! Alô, Silvio! Vai. Olha só a pergunta do Claudemir Souza. Ele pergunta o seguinte: Rabino, é verdade que não pode comer nozes no Rosh Hashanah? Não, não pode. Tô brincando, vamos explicar o motivo, a gente está aqui para isso. Preste atenção. Não é só nozes que nós não comemos no Ano Novo Judaico.
Existe uma série de símbolos, uma série de alimentos que nós ingerimos no Ano Novo Judaico, não vem ao caso agora falar, mas o que nós não comemos é alimentos muito temperados, raiz forte, vinagre, porque o Zohar ele fala que Rosh Hashanah é um sinal para o ano inteiro, então a gente quer doçura, a gente não quer nada azedo, amargo. Agora, no caso das nozes, nós não comemos nozes no Ano Novo Judaico por dois motivos. Primeiro motivo, porque elas geram pigarro, e esse pigarro pode atrapalhar a pessoa nas orações sagradas do grande dia do Ano Novo Judaico. E outro motivo é porque o valor numérico da palavra egoz, que é nozes, é o mesmo valor numérico da palavra het, que em hebraico é pecado. Nós não queremos lembrar os pecados nesse dia. Nós queremos coroar Deus como Rei do Universo e que apenas os nossos méritos sejam lembrados e não as nossas transgressões. Por esse motivo, nós não ingerimos as nozes na noite do Ano Novo Judaico. Next question do seguidor Eduardo Rosenberg. Rabino, é verdade que o seu programa, Rav Seni Live Show, migrou para um teatro? Será que eu posso assistir ao vivo? Boa! Bem lembrado, Eduardo. É o seguinte, é verdade sim, o Rav Seni Live Show migrou para o Teatro Arthur Rubinstein do Clube Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo. Essa parceria proporcionou ao programa um leque maior de opções. Entre elas, o quadro novo, Café com Rav Seni no Palco, onde eu recebo as personalidades que vão conversar comigo e agregar valor para os telespectadores. Este teatro, ele é localizado dentro do Clube Hebraica de São Paulo. No momento, nós não podemos receber o público devido à pandemia. Mas com certeza, quando acabar esse cenário de incertezas e quando a vacina sair... Quando é que a vacina vai sair, hein? Quando é que vai sair, hein? Ninguém sabe. Não adianta falar que sabe porque não sabe. Aí sim, abriremos o teatro para que todos possam assistir a Rav Seni Live Show ao vivo do teatro. Quem é sócio vai poder assistir, quem não é sócio também vai poder entrar, porque o teatro tem entrada também pela rua externa do clube. Aguardem, porque o programa ele está sensacional. É muitas mensagens de vida, é muita alegria para compartilhar e sabedoria para vivenciar. Também já é tradição do programa Avdalá Musical, que é o momento onde eu entro nos lares e abençoo a semana, e o Café com Rav Seni que eu já falei, e o encerramento do programa ganhou um destaque maior, onde eu sento do lado da nossa banda e finalizo o programa dando uma mensagem de vida especial para todos vocês. Então não percam, por enquanto você pode assistir Rav Seni Live Show todos os sábados à noite, às 21 horas, ao vivo pelo YouTube by Rav Seni, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo e por todas as televisões parceiras da NET que já estão transmitindo o programa em 32 cidades espalhadas pelo Brasil. Eu espero vocês esse sábado. Já vai começar Rav Seni Live Show. Vamos lá? Olha o Dante Alencar perguntando aqui, Rabino, os momentos difíceis da vida são castigo ou provação? Ô Dante, preste atenção. O teu foco tem que ser enxergar todas as adversidades que acontecem com você. Todas essas pedras no caminho, elas não são pedras, elas são degraus. Você tem a força de superar qualquer situação. Lefum Tzara Agra está escrito na Ética dos Pais que de acordo com o esforço será a recompensa. Lefum Gam Lashirna está escrito no Talmud que de acordo com a capacidade do camelo de carregar é que se coloca a carga em cima dele. Se Deus está te colocando nessa situação, se o Criador está te colocando nesse cenário, e esse cenário muitas vezes é um cenário atípico, é um cenário diferente, mas ele tem um propósito, ele tem um plano, não só para você como para todos nós. Não fique filosofando se é castigo, se é prova. Não. Você, com a confiança que você deve ter nele diariamente, com a fé que tem que existir dentro do seu coração diariamente, com todo esse amor a Deus, você vai conseguir superar qualquer tipo de adversidade, porque são elas que nos constroem, são elas que ajudam a nossa personalidade ser definida, são elas que nos fazem chegar próximo da nossa missão. A pergunta não tem que ser por quê, e sim o que eu posso aprender com cada situação que eu passo durante a minha vida.
Vai, Dante! Siga em frente com a cabeça erguida e com muita força de vontade, que você vai prosperar. Me conta aqui nos comentários depois. Última pergunta. Nosso tempo é curto, mas fiquem tranquilos que outras edições virão por aí. Olha só, a pergunta é da Tânia Mendes. Tânia pergunta o seguinte: Rav, você acredita em Deus? Escute muito bem, Tânia Mendes e todos os nossos telespectadores. Eu sei, existe uma diferença entre saber e acreditar. Eu sei, eu tenho certeza, eu vivencio, eu converso com ele faz parte da minha vida diariamente, desde o momento em que eu abro os olhos eu agradeço, Modéani, reconheço e valorizo a vida que ele me deu, mais um dia de vida, ele confia em mim e por isso que ele me deu saúde, força, oxigênio, coração que não para, cérebro, intelecto, capacidade de tomar decisões, ajudar o próximo, imitar os seus caminhos. Então eu não gosto de falar acreditar, isso aqui faz parte da nossa essência. Nós sabemos e nós temos certeza de que Ele é, foi e será. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é a fonte de tudo e de todos, a luz infinita, Ein Sof Baruch Hu, igual a Kabbalah escreve. Então, não vamos limitar e não vamos banalizar essa força maior. A origem de tudo e de todos vem dela. Quanto mais nós a conhecermos, quanto mais nós estudarmos, maior será o nosso amor. E quanto maior for o nosso amor, maior será a nossa alegria, felicidade verdadeira, incondicional e vontade de viver cada vez mais para fazer o bem para nós mesmos, para o próximo, transformando o mundo num lugar melhor. Então é isso, pessoal. O tempo é curto, o trabalho é longo, mas eu prometi. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Então é isso, pessoal. O tempo é curto, o trabalho é longo, mas promessa é dívida. Nós estaremos regularmente respondendo perguntas dos seguidores. Rav Sani responde, está ganhando uma simpatia dentro do nosso público e nós estamos prestigiando o nosso público, procurando sempre presentear vocês com um conteúdo de ponta, com alegria, com irreverência, sem sair da linha, judaísmo original, autêntico, essa é a nossa identidade e eu queria que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse ele, não só esse, como os outros vídeos do canal, comente, gere engajamento para o algoritmo do YouTube, colocar o nosso conteúdo cada vez mais em destaque, para que as outras pessoas possam se inspirar com as nossas mensagens de vida. Me despeço de vocês, desejando tudo do bom e do melhor, alegria, saúde, riqueza material e espiritual para você e para toda a sua família. Um abraço especial e o meu carinho para a BSR Coworking, que abriu as portas e está prestigiando alguns quadros do nosso canal. E se você quiser entrar em contato com eles, você já sabe, é só ligar para os telefones que estão aparecendo aqui na tela e dizer que você chegou até eles pelas redes do Instituto Rav Sani de Comunicação Motivacional. Pessoal, sorria com alegria e até a próxima. Fui!